Meu irmão e minha irmã, hoje é dia 18 de março, segunda-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Vamos escutar a palavra de Deus para nós deste dia do Evangelho segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos esta bonita passagem do Evangelho, onde Jesus ensina com as palavras e ensina com os gestos. Trazem até ele esta mulher que, segundo a lei, deveria ser morta, assassinada, porque cometeu um pecado muito grave, o pecado do adultério. Jesus, porém, não se importa com a gravidade dos pecados, no sentido de que, para ele, não existe pecado grande e pecado imperdoável. Jesus está escrevendo no chão. Como a gente, às vezes, está sentado na beira da calçada, está sentado num lugar mais baixo e fica por ali escrevendo, mexendo com um pauzinho, com as folhinhas, sem dar muita importância. Jesus não se importa com a gravidade do pecado da mulher, se importa com a gravidade da atitude daqueles homens que levam a mulher até Jesus, querendo sim ver o que Jesus falaria, mas com este desejo de matá-la, de assassiná-la. Quanto à mulher, então, Jesus se coloca em diálogo com ela, se levanta, pergunta, faz com que ela se converta através do seu amor misericordioso. Não lhe faz perguntas a respeito do pecado, não lhe coloca condições, simplesmente a perdoa e a ama com a sua misericórdia. Isso faz com que ela se converta. Quanto aos homens que levam aquela mulher, Jesus, mais do que dizer-lhes alguma coisa, entra na consciência daqueles homens. Coloca o dedo na ferida que eles trazem dentro do próprio pecado e faz com que tomem um pouquinho de consciência a respeito daquilo que estavam fazendo. Se a mulher foi pega em adultério, alguém deveria estar com ela. Pode ser que algum daqueles homens que estavam por ali estava cometendo adultério com aquela mulher. Jesus vai no profundo, na raiz do pecado da consciência daqueles homens. Além disso, nós vemos esta atitude bonita de Jesus, que sabe separar o pecado da pessoa que peca. O pecado pode ser o mais grave possível. Jesus não se importa, não se assusta com a gravidade do pecado. Jesus se assusta quando a pessoa está sendo condenada. Por isso, vai na direção desta mulher, sabe bem que deve protegê-la e defendê-la, sabe bem que é uma filha de Deus que caiu, que pecou, mas que pode se reerguer. E por isso lhe dá essa nova chance. Vai, continue a sua vida. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Com esta atitude de Jesus, deste Evangelho, ele nos revela o rosto amoroso e misericordioso do Pai. Jesus nos apresenta Deus que, além do nosso pecado, nos ama, nos quer perto dele, nos quer salvos, que se coloca em diálogo conosco. Qual é o Deus, de qual religião, que aceita dialogar com os seus súditos? Nosso Deus se fez homem, como Pai amoroso, misericordioso, quer ouvir a nossa voz, se coloca olhos nos olhos e nos perdoa. Jesus não acusa ninguém, não acusa a mulher, não acusa os homens. Jesus não aponta o dedo na cara de ninguém, simplesmente com a sua atitude
faz com que pense, com que mudem de vida, faz com que todos se reconheçam necessitados da misericórdia e do perdão de Deus. O que é então que nós devemos fazer tendo ouvido esta palavra? Nos perguntar: de que lado eu estou? Daqueles que se sentem pecadores ou daqueles que acusam o pecado dos outros? Para qual pecado eu estou apontando o meu dedo? Para o dos outros ou para os meus próprios? Quando eu aponto o dedo para o pecado de alguém, outros 3 estão apontando para os meus pecados. Que esta palavra seja para nós motivo e instrumento para pensar, para rever as nossas atitudes. A primeira leitura de hoje, a meu ver, é uma das mais belas do Antigo Testamento. A passagem de Susana, que é acusada por 2 anciões velhos já do templo, de cometer adultério com eles. Depois a máscara desses 2 fariseus, desses 2 hipócritas, cai. Leiam depois a primeira leitura de hoje, bastante longa, mas muito rica de detalhes, e que nos faz bem entender este rosto misericordioso e que perdoa de Deus, que Jesus hoje nos vem revelar. Que a bênção de Deus esteja sempre sobre você, no início desta nova semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.